Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje, nós vamos estudar as derivadas parciais de ordem superior. Eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Seja f uma função de duas variáveis, onde derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são suas derivadas parciais e representam também funções de duas variáveis. Dessa maneira, podemos derivar suas derivadas parciais e obter as suas derivadas parciais de segunda ordem, que são denotadas como derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e em relação a x novamente. Derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a y. Derivada parcial de f de segunda ordem de f em relação a y e depois em relação a x, e a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y e depois em relação a y. Considerando z igual a f de xy, poderíamos escrever essas derivadas assim. Então eu vou ler que nós temos quatro, eu vou fazer a leitura apenas de duas aqui. Derivada parcial de f de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a x. Derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e em relação a x. Derivada parcial de segunda ordem de f em relação à primeira variável e depois em relação à primeira variável novamente. Aqui, derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a x. Então, eu leio primeiro o derivo que está dentro do parênteses aqui, depois aqui para o lado de fora. Derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e em relação a x novamente. E a derivada parcial de z, segunda ordem de z em relação a x e em relação a x novamente. Agora aqui, a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a y. Derivada parcial de f de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a y. Derivada parcial de segunda ordem de f em relação à primeira variável e depois em relação à segunda. Aqui em relação à segunda e depois em relação à primeira. Aqui a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a y. Aqui em relação a y e depois em relação a x. Aqui a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a y. Então, derivo primeiro que está do lado direito aqui, depois do lado esquerdo. Aqui a mesma coisa descendo. É isso aí. Tá? Que vocês façam a leitura da maneira que eu fiz aqui para os outros dois itens aqui, esse e lá. Agora, desse modo, a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y em relação a x, ou derivada parcial de segunda ordem, esses dois aqui em cima e aqui. Então, a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a y e depois em relação a x. Então, quer dizer que devemos derivar primeiro em relação a y. Ó, primeiro deriva em relação a y, está aqui primeiro dentro do parênteses, e aqui está depois dessa expressão. Então, deriva em relação a y e em seguida derivar em relação a x. Deriva em relação a y e depois em relação a x. Deriva em relação a y e depois em relação a x. Sendo que devemos inverter a ordem ao calcularmos essa daqui. Então, aqui a derivada de f em relação a y, segunda ordem de f em relação a y, depois em relação a x, e aqui em relação a x e depois em relação a y. Então, vamos ver alguns exercícios envolvendo esses tipos de derivadas parciais de segunda ordem, para nós podermos fixar esse conteúdo aí. Vamos lá. Primeiro exercício, sendo f de x igual a 2 que multiplica y ao quadrado menos 4x ao quadrado que multiplica y ao cubo, mais 4x ao cubo, calcule suas derivadas parciais. Derivada de f em relação a x, de f em relação a y, derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x depois em relação a x, segunda ordem de f em relação a x depois em relação a y, em relação a y depois em relação a x, em relação a y e depois em relação a y novamente. Então vamos calcular primeiro essa derivada de f em relação a x, as de primeira ordem, e em relação a y. Então, a derivada parcial de f em relação a x, vamos pegar a função nossa f e derivar em relação a x. Então, o y é constante. Então, aqui o 2 é constante, o y ao quadrado é constante, e aqui eu estou derivando em relação a x. Vou aplicar a regra da derivada de u elevado a n. Então, esse menos 4 que vai multiplicar o 2, que é o n, o expoente, né?
Então ficar com menos 8x, que multiplica y ao cubo, que é constante. Mais derivada de 4x ao cubo, então vou ficar com 4, que multiplica 3, 12x ao quadrado. 12x ao quadrado. Agora vamos derivar a f em relação a y. Derivada parcial de f em relação a y. Então agora o y é a variável e o x aqui são as constantes. Então vou aplicar novamente a regra do elevado a n. Então 2 vezes 2, 4y, menos aqui o 4x ao quadrado, eu vou passar para frente, só que eu vou derivar do y ao cubo, vai dar 3y ao quadrado. O 3 vai multiplicar o menos 4, então aqui vai dar menos 12 x ao quadrado, y ao quadrado. E como eu estou derivando em relação a x, ali vai dar 0. Agora eu tenho que derivar a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x, depois em relação a x. E f em relação a x, depois em relação a y. Então eu vou pegar essa derivada aqui, derivar em relação a x e depois em relação a y. Vamos lá. Então, derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x, depois em relação a x também aqui. Então eu vou pegar essa derivada aqui, ó, que eu já tenho, e vou derivar novamente em relação a x. Então, menos 8, constante, derivada de x em relação a x é 1 vezes y, que é constante, y elevado ao cubo. Estou derivando em relação a x, então aqui eu vou derivar 12 vezes x ao quadrado, então vai dar 24x. Agora eu vou derivar essa daqui, ó, f, derivada parcial de segunda ordem, de f em relação a x em relação a y. Então eu vou olhar para essa função, o y vai ser minha variável, então eu vou passar o menos 8x para frente e vou derivar o y ao cubo. Y ao cubo vai dar 3y ao quadrado. O 3 vai multiplicar o menos 8, que vai dar menos 24x y ao quadrado. E como estou derivando em relação a y, que vai dar 0. Agora vamos para essa daqui. Derivada parcial de f em relação, segunda ordem em relação a y, agora em relação a x. Eu vou pegar ela, agora eu vou derivá-la em relação a x. Então o y é constante, que vai ser constante, vai dar 0. Estou derivando em relação a x, então esse 2 vai multiplicar o 12, dá menos 24. X multiplica y ao quadrado, que é a minha constante. E agora, por último, a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y, que é essa, novamente em relação a y. Agora aqui eu vou olhar para ela e o y vai ser minha variável. Então aqui, derivada de 4y, passo 4 para frente, derivo o y em relação a ele mesmo, vai dar 1. Menos 12x ao quadrado, eu vou passar para frente. Só que eu vou derivar o y ao quadrado, esse 2 vai multiplicar no 12, então vai dar menos 24x ao quadrado. Que multiplica quem? O y. Tranquilo, né? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui para essas derivadas, vamos ver se tem alguma coisa em comum. Dá uma olhadinha aqui para essa derivada aqui, olha. A derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e depois em relação a y, deu esse resultado aqui. E a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y e depois em relação a x, deu este resultado aqui. Dá uma olhadinha para as duas derivadas aqui. Ó. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Primeiro em relação a y, depois em relação a x. O que eles têm em comum? Tem o mesmo resultado, né? Será que sempre vai fazer isso? Vamos ver mais para frente o que nos tem pela frente para dizer. Okay, então vamos ver mais um exercício. Bem, antes de nós vermos o segundo exercício, vejamos a derivada parcial de ordem 3 ou maior. Né? Podemos definir a derivada de ordem 3 de f de xy da seguinte maneira. Derivada parcial de terceira ordem de ordem 3 de relação a y, depois em relação a x e depois em relação a y. Primeiro eu vou derivar em relação a y, depois eu derivo a que eu derivei em relação a y em relação a x e depois em y novamente. Então aqui eu tenho a derivada de segunda ordem de f em relação a y, depois em relação a x e depois em relação a y novamente. E aqui eu tenho a derivada de ordem 3 de f em relação a y, em relação a x e depois em relação a y. Então, eu derivo em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a y.
Então eu começo a ler da direita para a esquerda. Primeiro aqui, depois aqui. Aqui eu leio o que está dentro do parênteses, da direita para a esquerda. Y, depois X, depois Y. E aqui eu leio primeiro o que está dentro do parênteses. Aí eu leio da esquerda para a direita, em relação a Y, depois em relação a X e por último em relação a Y. Aqui eu tenho também a derivada parcial de f em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a x. Mesma coisa, em relação a y, a x, depois a x. Aqui, derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y, em relação a x, depois em relação a x. Aí daria a terceira ordem, de ordem 3. E aqui a derivada parcial de ordem 3 de f em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a x novamente. E vamos ver um exercício aí, onde nós vamos ter derivadas parciais de ordem 3 e de ordem maior. Segundo exercício, determine a derivada de quarta ordem da f, da função f, onde a função f é uma função de 3 variáveis, x, y e z, que é igual a menos o cosseno de 2x menos xy mais 4z. Então, ó, temos que derivar primeiro em relação a x. Então, eu vou derivar isso daqui, o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Com esse menos que tem aqui na frente, vai dar um mais, né? Então, eu vou ficar com seno de 2x menos xy mais 4z. Agora, eu tenho que derivar o u. O u é o arco aqui, ó. Derivada cosseno de u, então, eu tenho que derivar o u. Derivada de 2x menos xy mais 4z em relação a x, aqui vai dar 2. E aqui vai dar o menos passo para frente, derivada de x em relação a x é 1 e a constante y. Então vai ficar menos o y ali. E a derivada de 4z em relação a x é 0. Então, eu só vou passar esse 2 menos y aqui para frente. Então, vou escrever aqui a derivada de primeira ordem aqui, parcial de primeira ordem em relação a x vai ser igual a 2 menos y, que multiplica seno de 2x menos xy mais 4z. Agora temos que derivar f, essa derivada aqui, em relação a x novamente. Então vamos lá. Derivada de segunda ordem, de ordem 2, em relação a x. Como eu vou derivar em relação a x, o 2 menos o y é constante, eu passo ali para frente. E vou derivar o seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, o u é o arco aqui. Então, eu vou ficar com cosseno de 2x menos xy mais 4z. O arco não vai mudar, né? Agora, eu tenho que derivar o u, que é o arco. Então, só que em relação a x, novamente. Então, aqui vai dar 2 e menos o y. Então, 2 menos o y. Okay? Esse 2 menos y, com esse 2 menos y, eu vou escrevê-lo da seguinte maneira. Ver se vai caber aqui. Cabe aqui sim. Derivada parcial de f em relação a x, depois em relação a x, vai ficar com 2 menos y entre parênteses ao quadrado, multipliquei esse com esse, vezes o cosseno. Vezes o cosseno de 2x menos xy mais 4z. Beleza? Vamos lá. Vamos agora derivar novamente essa função aqui, só que em relação a y. Então já tem isso daqui. Agora, novamente não, vamos derivar uma vez, né? Eu vou derivar isso daqui em relação a y. Opa, agora aqui vai complicar, né? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho y aqui e tenho y no arco, então eu vou usar a derivada do produto, o que multiplica v. Então esse daqui, olha só, essa primeira função aqui vai ser o u, e essa segunda função aqui vai ser o v. U vezes v é u que multiplica a derivada de v, mais v que multiplica a derivada de u. Então, vamos lá, então é u, quem é u? 2 menos y ao quadrado, que multiplica a derivada de v. Derivada de v. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, vou colocar o menos aqui. Seno de 2x menos xy mais 4z. Vezes a derivada de quem? Derivada do
cosseno do derivado do u, agora o u. Agora esse daqui vai ser o meu u. Vou derivar o u ali, só que em relação a quê? Já derivei isso, só que eu derivei em relação a x aqui em cima, né? Agora tem que derivar em relação a y. Então aqui é constante, e aqui eu vou derivar somente ali. Então eu vou ficar com quem? Menos, como em relação a isso, passo o x que é constante para frente. Beleza, então eu fiz até aqui, olha só, u derivado de v. Agora eu vou fazer o v derivado de u. Mais v, quem é o v? Cosseno de 2x menos xy mais 4z. V, que multiplica a derivada do u. O u aqui, esse u aqui é o u dessa multiplicação aqui. A derivada dessa expressão em relação ao y, então vou usar essa derivada de u elevado a n. É o 2, deixa eu poner esse v aqui, que multiplica, o 2 é o n, que multiplica quem? U menos u, que é o 2 menos y, elevado a n menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica assim mesmo. Que multiplica a derivada de u. Derivada do u é esse rapazinho aqui, ó. 2 derivado disso daqui em relação a y vai dar de 0, de 2 é 0, de menos y vai dar menos 1. Aí fechei. Agora vamos ver o que nós temos aqui. Em comum ali, que dá para a gente juntar, dá para multiplicar, sinal. Então, f de x, xy é igual a... Então aqui eu tenho, deixa eu destacar aqui, ó. Eu tenho um sinal de menos aqui, outro sinal de menos aqui. Tem multiplicação. Aqui eu tenho um fator, outro fator. Menos vezes menos aqui vai dar mais. Vou colocar o sinalzinho de mais, nem precisa colocar. Menos, e aí essa expressão aqui, ó, constante, essa outra constante, no caso aqui, né? Foi constante, agora vão se tornar variáveis. Bem, então eu fiquei com x, 2 menos y ao quadrado, vezes o seno de 2x menos xy mais 4z. Ok? Então multipliquei o x, passei para frente, isso daqui também, isso daqui. Agora essa outra parte aqui, ó. Então eu tenho o cosseno aqui, tenho aqui, beleza, então vou pegar esse menos 1 aqui, ó, e multiplicar por mais aqui vai dar menos. E aqui eu vou ficar, esse 2 eu vou multiplicar aqui dentro, ó. 2 multiplica 2 dá 4, que multiplica menos y dá menos 2y. Vou ficar aqui com 4 menos 2y. 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos y, menos 2y. Então aqui eu já fiz sinal, agora falta colocar o cosseno aqui, multiplicar pelo cosseno. Beleza, até aqui tudo bem, né? Agora vamos para a última parte, que eu vou derivar essa função aqui. Isso é uma função, só que em relação à variável z. Agora, vou trocar a cor aqui, derivada dessa função aqui, agora em relação a z. Vamos ver o que nós temos aqui. Onde está o z? Vamos localizar o z. O z está aqui, ó. Aqui tem o z e aqui também tem o z. Está no arco aqui do seno e aqui no arco do cosseno. Então, o que eu tenho aqui na frente, isso daqui, tudinho, isso daqui, assim, é uma constante. São constantes, né? Então, x multiplica 2 menos y ao quadrado, derivada do seno, cosseno. O u é essa parte aqui, tudo isso daqui, ó. Isso é o meu u. Olhando aqui para o derivada do seno, então é o u. Aqui o cosseno também, isso daqui é o u. O arco é o u. Usando, olhando para o cosseno, o arco é o u. Agora vamos lá. Derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de quem? Cosseno de 2x menos xy mais 4z. Agora eu vou derivar quem? Estou derivando o seno. Vou derivar o u agora. Derivada do u. Só que em relação a quem? A z. Constante, derivada de 4z em relação a z tem 4. Agora vamos para cá. Passa essa constante aqui para frente, o 4 menos 2y. Derivada do cosseno é menos o seno. Menos o seno.
do U, né? O U é 2x menos xy mais 4z, derivada do U, x, xy, agora é o z é a minha variável, então aqui vai dar 4. Agora vamos ver o que nós podemos juntar aqui. Esse 4 vai passar multiplicando aqui, então nós vamos ficar com o seguinte, vamos lá. Certo? Esse x está multiplicando aqui, multiplicando 4, multiplicando cosseno. Então, vou pegar o 4, multiplicar aqui o x, multiplicar o 2 menos o y ao quadrado, vezes o cosseno de 2x menos xy mais 4z. Do lado de cá. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Aí esse 4 aqui vai passar aqui na frente multiplicando. Só que eu vou multiplicar aqui dentro também. Então, vai dar 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 2, 8y. E multiplica o seno de 2x menos xy mais 4z. É isso aí. Né? Agora nós vamos ver um teorema que vai dizer alguma coisa a respeito daquela igualdade que nós vimos lá no primeiro exercício. Teorema de Clairaut. Teorema 1. Suponha que f seja definida em uma bola aberta B, que contenha o ponto AB. Se as funções derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x, depois em relação a y, e de f em relação a y, depois em relação a x, forem ambas contínuas em B, então a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x e em relação a y, no ponto AB, vai ser igual à derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y e em relação a x nesse ponto AB. Uma observação aqui. Usando o teorema 1, esse teorema de Clairaut, pode-se mostrar que as funções, seguintes funções, derivada parcial de ordem 3 de f em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a y, é igual à derivada parcial de terceira ordem de f em relação a y, em relação a x, depois em relação a y, que é igual à derivada parcial de terceira ordem de f em relação a y, em relação a y e em relação a x, se essas funções aqui forem ambas contínuas. Agora vamos ver o terceiro exercício. Terceiro exercício. Equações diferenciais parciais. Verifiquem se u elevado a x que multiplica seno de y é uma solução da equação diferencial. Derivada dessa equação diferencial é a derivada parcial de ordem 2 de u em relação a x, depois em relação a x, mais a derivada parcial de segunda ordem de u em relação a y e em relação a y, ou seja, duas vezes, tá? Então, olha aqui. Essa equação é chamada de equação de Laplace. Observação. As soluções dessa equação, elas são chamadas funções harmônicas. Ok? E tem importância relevante nos estudos de escoamento de fluidos, potencial elétrico e condução de calor. Então, vamos verificar se essa equação aqui, ela satisfaz a equação de Laplace. Então, vamos lá. Tem que derivar o u duas vezes em relação a x. Então, vamos lá. Derivar u em relação a x. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. E multiplica o seno de y, que é a linha constante. Agora, eu vou derivar novamente o de x aqui agora. Então, já derivei u em relação a x, agora eu vou derivar novamente em relação a x. Quando eu derivei essa função, deu ela mesma. Então, eu vou derivar novamente, vai dar novamente o e elevado a x. Seno de y. Agora eu tenho que derivar essa função em relação a y. Primeiro eu derivo em relação a y uma vez. Então, agora o e elevado a x é constante. Eu passo a constante para a frente, e elevado a x, e derivo o seno de y. O seno de y é igual ao cosseno de y. Agora eu vou derivar novamente, só que essa função agora. Vou derivar essa função, não é novamente, vou derivar essa função em relação a y. Então, o e elevado a x é minha constante. Derivada do cosseno é menos o seno de y. Menos, coloquei o menos na frente, seno de y. Agora eu vou pegar essa derivada aqui, que é essa daqui, ó. Que é essa, né? Essa daqui é esta. E esta daqui é esta. Então eu vou somar. Vou somar quem? Derivada
de segunda ordem de U em relação a X somada com derivada de U de segunda ordem de U em relação a Y e vamos ver se vai dar zero. Então essa daqui, que é essa notação, é E elevado a X seno de Y. Mais essa daqui é menos E elevado a X seno de Y. Esse menos esse é igual a zero. Então, verificamos aí que essa daqui é uma solução para essa equação de Laplace. Bem, com isso encerramos essa aula. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e faça sua inscrição agora. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Opelato.